vamos iniciar a nossa atividade desta noite, nossos estudos, nos entregando na mão de Jesus, agradecendo por este momento que Ele nos proporciona e podemos receber o seu amor, o seu carinho e a tua luz para que nos fortaleça e nos ampare e nos traga o conforto para todas as nossas necessidades. Vamos também elevar nossos pensamentos em amor e carinho a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, grande mentor da nossa casa, e que toda a sua equipe, que sempre está junto com ele, nos ampare e traga o conforto a todas as nossas necessidades. Que a luz divina os abençoe e os ilumine sempre, para que possam estar junto de nós, nos amparando e nos confortando. Que Jesus nos ilumine a todos neste momento. Que assim seja, né? Muito bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Desculpa. Nós estamos no capítulo 6, né? E hoje nós faremos as nossas reflexões, o nosso estudo sobre o item 7 desse capítulo 6. E este item foi ditado por um espírito de verdade, em Bordeaux, em 1861. Tá? Então, nos trouxe a seguinte orientação. Sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque todo mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Muito bom. Item maravilhoso, não é? O Espírito da Verdade nos trouxe. Mas o Davidson vai fazer mais considerações sobre esse item. Davidson, você tem a palavra. Uma ótima noite a todos, ou melhor, uma excelente noite a todos. A palavra tem poder. Olha, o texto apresenta uma mensagem de consolo aos que sofrem. A primeira pergunta que vem, pergunta a ser feita é: não tem alguma dor? Se não for física, ou psicológica, ou espiritual. Quando a gente fala dor espiritual, tem a ver ali com os nossos débitos, entre aspas, obsessores. Quem? Um exemplo. Bom, eu vou sair um pouquinho e entrar no emocional, no sentimental. O Brasil está apontado como o país mais ansioso do mundo. Não vou entrar aqui nas causas, não vou entrar. Não vou entrar, não é essa a ideia. E conversando com um amigo recentemente, onde ele trabalha num ambiente com uma determinada pressão, ok? Aí a pergunta é: em que trabalho que hoje não tem pressão? Isso é iniciativa privada. No Estado é um outro papo, né? Mas na iniciativa privada a pressão é grande.
E a esposa também, na iniciativa privada, uma pressão danada, porque hoje as pressões vêm de todos os lados. E o filhinho dele passou a apresentar uma determinada ansiedade. E conversando, e levaram o menino para ver em psicólogo, aquela coisa toda, e era uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa católica. E eu falei, olha, não é por nada, mas o menino está sendo contaminado por vocês. Certeza, porque os dois são ansiosos. Então levantamos essa bola, ele apurou e batata. Você vê que estava ocorrendo uma contaminação. Por isso que é muito importante, podemos dizer que vem de todos os lados e cabe a nós imunizar. Essa é a grande escola, o grande hospital e a grande prisão. Essas três instituições que fazem a vida nos forjar para a gente se elevar junto a Deus. Portanto, aqui não é o paraíso. Eu vou repetir. Não é. Eu sei que tem gente que busca o paraíso aqui, foram iludidos pela televisão, pela sociedade, pela escola. Não estou generalizando, tem as exceções. Mas, enfim. E o texto afirma, enfim, tá? Faz parte do jogo. Os problemas, as dificuldades são riquezas para a gente evoluir. Como lidar com isso? No como lidar que a gente evolui na inteligência intelectual e moral. E o texto afirma que o grande médico das almas, lembra que é somente as almas que vão sobreviver. Eu sei que muita gente foca no físico, academia, estética, aquela coisa toda. Tudo bem? Temos que cuidar do corpo, saúde física, lógico. Mas tem gente que esquece da alma. E a alma, olha, se está aí, Jesus, olha, o texto afirma que o grande médico das almas, opa, se ele veio como médico, significa que as almas que estão aqui são pacientes. Nós estamos no hospital. Está claro, o texto está claro, mais claro do que isso impossível. E aí, olha só, ele oferece ao curador das almas a cura espiritual e, consequentemente, emocional e física, considerando que a nossa energia mental, a nossa onda eletromagnética, foi Deus que nos fez assim, nós estamos gerando, nós contaminamos a água do nosso corpo, altera a estrutura molecular, dependendo da frequência. Se você tiver frequência, pensamentos e sentimentos negativos, você contamina. Então, nós somos aí os grandes geradores de problemas de saúde física, mental e espiritual. E, se vocês observarem bem, é um convite. Nós estamos sendo convidados, olha, convidando, os aflitos a buscarem força em Deus. Força para superar. Olha, força. Abandonar aí, no caso, a incredulidade e cultivar as virtudes cristãs. Através das virtudes cristãs, eu elevo a minha frequência. Consequentemente, eu faço bem para mim e para quem está ao meu redor, que é o caso do meu amigo, da esposa dele, contaminando o filhinho. Todo mundo muito bem intencionado, com amor, mas contaminando. Então, olha a importância, hein? De eu pensar no bem, sentir no bem, falar no bem, agir no bem. E tem que vigiar. Nos dias atuais, as pessoas estão caindo no automático. Lógico que com excesso de mídias sociais, geralmente com coisas que não agregam valor, a cabecinha está cheia. A cabeçona também, né? A cabeçona, todas as cabeças. A mente o cérebro está cheio de informações, a maior parte não agrega o valor, mas está lá, né? E aí, o cérebro tem limite, né? A mente tem um limite, ela vai jogando para o automático para economizar energia, segundo a neurociência. E aí muita gente no automático não percebe o óbvio, não percebe a realidade ao redor, né? Contaminando um filho. Uhum. Mas uma boa parte das pessoas, se não é teimosa, ok, tem dificuldade em entender os ganhos que esse convite provoca. Esse convite que Jesus nos faz. A ideia de Cristo como médico das almas remete diretamente a Jesus como um salvador e consolador. Aquele que cura
cura o coração humano. Cura. Se precisa curar, é porque o coração humano não está curado. Cura o coração humano e restaura o relacionamento com Deus. Opa! Restaurar o relacionamento com Deus? Será que eu preciso restaurar o meu relacionamento com Deus? Lógico, irmão. Se nós estamos aqui num planeta de prova e expiação, mas eu sou tão bonzinho. Eu vou no centro espírita, eu vou no culto protestante, evangélico, eu vou na igreja. Sim, mas e daí? E daí? É na prática, Você está aí, firme, praticando, se auto-perdoando, pedindo perdão. Então, olha, se restaura porque em algum momento nós deixamos a desejar com Deus, sem sombra de dúvida. E cá entre nós, deixar a desejar com o nosso Pai, nosso Criador, deixar a desejar com o nosso Pai, o nosso Criador, demonstra o quê? Uma ingenuidade. Tem muito que aprender, uma imaturidade. E aí vai por aí os is, né? Ingenuidade, maturidade, ignorância. Mas faz parte. Misericórdia divina perdoa. Muitas vezes a pessoa tem poucas reencarnações, ou muitas vezes não aproveitou bem as reencarnações, mas a misericórdia divina vai gerando oportunidades através de novas reencarnações. Olha, a expressão curar o coração do ser humano, em geral, de maneira geral, significa restaurar um equilíbrio interior, libertando aí a pessoa de sentimentos e atitudes nada positivos que geram sofrimentos e abre um espaço para o desenvolvimento e um sentimento mais puro. Na perspectiva da psicologia, curar o coração é uma lista enorme. Ajuda a elaborar os traumas, quando eu digo ressignificar, principalmente as dores emocionais, superar ressentimentos, é importantíssimo isso, superar culpas. Eu vou abrir um espaço aqui, possivelmente tem gente nova, eu costumo dizer em estudo que eu nunca errei. Quando a gente fala isso, as pessoas já olham e falam, pô, esse cara é prepotente, esse cara é arrogante. Pense o que quiser, não vai mudar nada em mim. Mas o porquê que eu falo isso? Por quê? Porque, lógico que eu errei, mas eu procurei transformar os meus erros em aprendizagens, curas, quando eu falo cura, eliminar defeitos, e se libertar de ingenuidades, ignorâncias, obsessores, prisões mentais de maneira geral, que a escola, o hospital, a escola, a sociedade coloca, cheia as pessoas. O que vão pensar de mim? Já na cidade pequena, as pessoas vivem a vida dos outros, elas não vivem a vida delas. O que os outros vão pensar? É uma prisão mental, escravo da vida dos outros. Ficar vivendo a vida dos outros, nem precisa ter vida, então. Você fica vivendo a vida dos outros, você não tem liberdade plena. Preso, reeducando, porque preocupado com o que os outros vão pensar. Então, veja bem, a psicologia traz isso. Olha, por isso, eu costumo dizer que eu nunca errei. Eu só aprendi, somente me curei e me libertei e passei a me amar de verdade, porque eu achava que eu me amava. E aí, que Jesus não pediu, olha, para os outros me amarem. Ele não pediu isso, não. Não. Eu sei que as pessoas querem ser amadas, querem fama, querem, por favor, gostem de mim. Que equívoco. Jesus só pediu o seguinte, olha, amar o próximo como a ti mesmo. E por que a sociedade quer que os outros amem? Aí dá uma conversa danada, de baixa autoestima, excesso de crítica nos lares, bem intencionados, contaminações diversas. Mas, enfim, a psicologia trabalha isso. Superar ressentimentos, portanto, culpas. Tem gente aí que passa a vida se sentindo culpado, não consegue se auto-perdoar, Desculpa, ingenuidade. Se nós estamos numa escola, hospital e prisão, escola, você erra. Hoje, essa escolinha que está aí, ninguém mais é reprovado. Aí é um absurdo. Você pode errar que dá na mesma. Por isso está uma geração aí, que é, se eu acertar ou se eu errar, vai dar problema para a comunidade. Ô, Brasilzão. Eu não quero dizer, mas a escola recebia verbas de fora. Isso é mais com esse número de reprovações.
Como a gente vai ficar mandando verba? A educação de vocês não está funcionando, as verbas que vêm de fora. E aí alguém falou, olha, elimina as provas. Portanto, hoje ninguém é reprovado. Então, pega aquele moleque esperto e fala, não, por que eu vou estudar? Por quê? Por que eu vou estudar? Se eu vou passar. E aí passa, né? Nós estamos vendo médicos aí que não sabem fazer contas. Eu tive um caso. Caramba, peraí, deixa eu entrar aqui na maquininha de calcular uma continha básica. Muito cuidado, muito cuidado. Eu vou passar, por que eu vou estudar? Né? Então, vejam bem, mas voltando, aqui é uma escola, misericórdia divina, compreende, é normal cometer erro, é humano. Mas a gente tem que aprender, se curar e se libertar com ele. E, logicamente, desenvolver autoestima saudável, coisa que é a escola, a sociedade bullying. Basta ver lá o primeiro mundo dos Estados Unidos, como é que é o bullying, né? Cheio de críticas, enfim. Nos lares, poucos elogios, poucos elogios. Vou até deixar uma pergunta aqui no grupo. Nessa semana, quem fez um elogio para alguém? Levanta o pé para não dar bandeira. Ok? Pouquíssimos do grupo. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Por quê? Porque nós somos educados para ficar olhando negatividade nos outros. E ficar lendo. Quando é que nós vamos progredir, gente? Portanto, aprender a lidar com perdas, mudanças, e aí vai. A psicologia trabalha isso, cultivando emoções positivas, como gratidão, aí vai. Ok? Portanto, a psicologia, que é ciência criada por Deus, ela ajuda a reconhecer se o ego está prevalecendo, o ego, como que a gente nos considera, como que a gente nos vê. Então, aquele ego excessivamente centrado em si, que leva ali para o egocentrismo, que a pessoa é eu, é uma coisa perigosa. E o risco é grande de nós cairmos nessa. Né? Desenvolve um senso mais profundo, a psicologia de propósito e significado. Vocês vão falar, mas espera aí, nós estamos numa reunião espírita, esse camarada está falando em psicologia, porque a ciência foi criada por Deus. Kardec falou, olha o que Kardec falou, se as minhas obras não atenderem certas perguntas, busque a ciência. Buscar a ciência. Allan Kardec. Por isso que me levou a me apaixonar pelo espiritismo. Portanto, religião é religião, ciência é ciência. E filosofia é filosofia, ok? A doutrina espírita, portanto, por ser doutrina, religião, filosofia e ciência. E Allan Kardec sabe que a ciência evolui, então. Tá? Ele se colocou muito bem. Portanto, a psicologia ajuda você a despertar virtudes como amor, sabedoria e serviço ao próximo. Já, aqui só para fazer uma comparação, na perspectiva cristã, protestante, o protestante, lembra lá Lutero, né, que veio com a reforma, curar o coração significa o quê? Eles são bem objetivos, os protestantes. Reconciliar-se com Deus. Praticar o arrependimento. Olha que legal. E, lógico, buscar uma transformação interior. Libertação do orgulho, do egoísmo e dos 7 pecados capitais. Eu gosto de fazer essa pergunta em estudo. Quem consegue se relembrar dos 7 pecados capitais? Relembrar mentalmente, tá? Quem consegue? As pessoas esquecem. Tem que estar escrito em algum lugar, pelo menos uma vez por semana você vê. Não esconda no celular, nem no computador. Tem que estar visível. Então, vamos lá. Os 7 pecados capitais. Vamos relembrar. Vamos lá. Luxúria, soberba, orgulho, né? Preguiça. O Brasilzão tem muita gente encostada nesse país, hein? É vergonhoso, hein? Meu Deus, o país é muito rico para sustentar toda essa leva. Tá bom, eu falo porque eu sei, eu tenho números. Pesquisem no Google, que tem de gente encostada, principalmente, eu não vou entrar em detalhes, que é uma tendência de eu querer trazer esses dados. Mas preguiça, da pátria do evangelho, não era para ter. Mas faz parte. Inveja, a ira. Se é um país ansioso, experimenta dar uma vaciladinha no trânsito. Outro dia eu parei, dei sinal que eu ia virar para entrar no estacionamento.
Meu Deus, um rapaz com uma motinha, mas ficou tão irado. Eu lembrei dos 7 pecados capitais. Falei, mas eu estou dando um sinal, não tem outro jeito para eu entrar. Não tem. A não ser que eu faço a volta lá e ali não tinha. Enfim, eu não vou entrar em detalhe. O povo fica irado, o copinho cheio, o copo está cheio. Avareza. Avareza. Você quer conhecer a avareza da família? É a hora que você for discutir a herança, quando os pais morrem, e vai lá no inventário. Aí você vai ver. Puxa, não estou generalizando. E a gula? A gula. Sabe que a gente precisa comer tanto? E quando come, mastiga pouco, comida só para passear e desperdiça comida. Geralmente, tem exceções. Também, o movimento protestante, lógico, trabalha no desenvolvimento do amor, que é a somatória de todas as virtudes. O amor cristão, somatória de todas as virtudes, uma frequência elevada. E, consequentemente, a hora que você entra nessa frequência, você sente uma alegria extremamente nobre, uma paz que não dá para explicar. A gente procura imaginar uma paciência dos espíritos elevados, uma bondade, um autodomínio, sabe? A pessoa ela consegue se controlar, mesmo naqueles momentos que vem aquela pessoa que Deus libera para ver como que você está na sua inteligência emocional. Então, a pessoa te provoca, você respira, fica calmo, fala, olha, posso pensar e depois a gente conversa? Olha que coisa. É bonito ver um espírito elevado, encarnado, não é? Tem uma amiga minha que ela... Aí, outro dia eu conversei com ela, falei, mas olha, você é tão controlada, ela falou, você não imagina o que eu passo por dentro. E ela estava se autodepreciando, porque ela segura bem e sofre. Eu falei, você está de parabéns, porque a psicologia chama de autorregulação emocional. Você consegue se autocontrolar, porque eu vi uma situação, ela deu um show de bola. Eu falei, parabéns, ela falou, verdade. Ela mesmo não se percebia, e ela mantém uma serenidade, é uma pessoa querida por todos, compreende, procura um diálogo, procura clarear, é um outro papo. Como é bom conviver com pessoas evoluídas, por quê? Porque nós somos uma média das 5 pessoas que convivemos. Você vê que o comentário aí, né? Tá se comentando muito, né? A natureza, ela repetir algo é importante. Já comentei no estudo, vou comentar outra vez. Na pesca do caranguejo, é interessante, né? Eles enchem aqueles baldes de 5 litros de caranguejo, pega lá no mangue, põe, e deixa os baldes afastados. E quem chega na primeira vista, eu gosto de repetir isso, tá? Estou repetindo. Gosto de olhar e fala, pô, mas os caranguejos não fogem do balde? Não. O pescador fala, não foge. Mas como? É que se um caranguejo começa a subir o balde para escapar, os de baixo puxam ele para baixo. E é o que acontece quando você convive com pessoas negativas. Elas te puxam para baixo, tem que tomar cuidado. Você fala, ó, eu tenho um projeto. Elas vão jogar, não vai nessa, eu já experimentei. E aquela conversinha furada. Não é à toa que os árabes eles mantêm um silêncio danado dos sonhos, dos projetos. Tem que tomar muito cuidado. Em outras palavras, nós estamos falando aqui em renovação da mente. Viemos para cá para se renovar, para se transformar, para melhorar. Ou você acha que viemos aqui para beber, comer, dormir e encostar? Não. Tem gente que quer se aposentar novo, já se aposenta, encosta no estado e fica ali, mamando. Ingenuidade, não tem outra palavra. Não sabe o que está. E fica ali, só sugando, não lê bastante, você vai conversar, uma cultura, versículo, seremos cobrados pelas obras. Então, olha, a renovação da mente à luz dos ensinamentos de Cristo. O protestante bate muito nessa tecla. Já os budistas, para curar o coração, significa libertar-se do apego. Basicamente isso, da ignorância, da aversão. Eles batem muito nessa tecla. Inclusive, contribuir para uma compreensão maior da natureza transitória da vida. O budista, ele aceita, logicamente, a reencarnação.
E interessante que o budista já muito, ele fala há muito tempo ele fala em desenvolver a atenção plena. Nesse período aí de grandes mudanças e excessos de informações, o budismo entrou na moda com essa fala, desenvolver a atenção plena, coisa que as religiões ocidentais jamais falavam. E o americano trouxe isso como mindfulness, você conseguir se concentrar. Tem muitas crianças que hoje não conseguem se concentrar. Geralmente pode ter influência ali dos pais, enfim, excessos de celular, a criança se prende no quarto, ninguém vai lá acompanhar, porque a criança não está dando trabalho para os pais, e os pais não querem trabalho, bem diferente dos pais dos passados. Lógico que tem exceções, não estou generalizando, por favor. E o budismo bate também na importância de reduzir o sofrimento causado pelos desejos. Eles batem também causado pelas ilusões do ego. Olha que interessante. Agora, se você prestar atenção em todas essas abordagens, e parabéns, nós tivemos a leitura do Dankimar, a visão espírita, Kardec, tivemos aí a abordagem protestante, budista e da psicologia também, a primeira. Todas essas abordagens, curar o coração não significa eliminar todos os problemas da vida. Não. Mesmo porque os problemas são riquezas para a gente evoluir na inteligência intelectual e moral. Mas curar o coração traz a significância de transformar a forma como a pessoa se relaciona consigo mesma, com os outros, com Deus e com a realidade, ou melhor dizendo, o fluxo de realidade. Portanto, curar o coração sob diferentes linguagens, sob diferentes tradições espirituais e psicológicas, aponta uma ideia semelhante, tem algo em comum. O coração curado é aquele que recupera a sua capacidade de amar, servir e viver em paz. Recupera a sua capacidade de amar, de servir e viver em paz. Portanto, uma capacidade, Deus nos criou simples e ignorantes, mas com tudo isso dentro de nós. Portanto, não busque lá fora, busque dentro. E aí, a frase, olha lá a frase que está no texto. Convite aos cansados e oprimidos tem a ver com as palavras de Cristo, que está lá em Mateus. Está lá em Mateus 11, 28. Está lá. Vinde a mim, está lá, está escrito lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele falou, cansados e sobrecarregados. Vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu fiquei imaginando a tradução do aramaico, hebraico, para o grego, para o latim, foi para o alemão lá com Lutero, foi para o inglês e veio para o português. Mas, enfim, eu prefiro aí mas tudo bem, eu não quero alterar nada, tá? A tradução. Mas vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O que se percebe de imediato neste versículo? O quê? Cumprir esse versículo, ou cumpri-lo, significa um ato de humildade, da prática da oração e da fé no amor de Jesus. Olha, humildade, da prática da oração e da fé no amor de Jesus, que são o quê? As virtudes centrais da vida cristã. As virtudes centrais da vida cristã. Ok? Humildade, prática da oração, uma humildade, você está pedindo. Fé no amor de Jesus, que são as virtudes centrais da vida cristã. Acho que isso daqui dá uma conversa, podemos ampliar, mas eu estou aqui pegando falas do Paulo, de outros, mas enfim, isso aqui dá um questionamento legal em cima. Portanto, a verdadeira cura da alma ocorre essencialmente
para simplificar, em seguir o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos convida. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, por que eu preciso pegar um caminho? Porque aqui não é o local. Aqui nós somos de passagem. Eu tenho que ir para esse local que é, meu paraíso não é daqui. Vamos repetir o que Jesus disse. O meu reino, o reino dos céus, o meu reino dos céus não é aqui. Alguma coisa assim eu estou recordando. Ok? Mas ficou claro que nós temos que pegar esse caminho, gente. A não ser que a gente não queira ter paz, querendo ficar aqui, né? Patinando. Patinando é bom, né? Patinho, fazer mais patinho. Portanto, Jesus está convidando, ele não está obrigando, ele está convidando. E é o que nós estamos estudando aqui, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, na teoria, agora nós temos que praticar. Considerando o texto sob a perspectiva do sofrimento, olha bem, vou dar uma olhada aqui no horário, estamos bem na foto, considerando o texto sob a perspectiva do sofrimento e da transformação interior, sofrimento provoca, poderemos dizer que os enfermos da alma, os enfermos da alma, que somos nós, cá entre nós, representam indivíduos dominados pelo apego e pelas ilusões, aquilo tudo que nós falamos aí para trás. Entra aí um pouco de ingenuidade. Nós somos, pouco não, bastante, nós somos próximos da regeneração. Nós já fomos e voltamos. Tem uma irmã minha que ela comentou, olha, eu quero, ao desencarnar, eu quero voltar rápido. Espero que eu consiga voltar rápido. Eu estou investindo, ela é espírita, eu quero voltar rápido porque eu quero estar junto aqui no início da regeneração. Falei, puxa, que legal, não tinha pensado nisso, né? Ok? Portanto, por isso que é importante se disponibilizar para trabalhar durante a noite, junto à espiritualidade, a gente vai conseguindo alguns bônus, aí podemos negociar e voltar. Estou falando do meu caso, a minha idade. Os jovens que estão aí, o corintiano, por exemplo, que é o filho da Geni, com certeza ele vai estar no pedaço. Tranquilo, ele vai acompanhar a regeneração de perto. Mas vamos lá. Olha, a cura, ela corresponde ao despertar da consciência. Okay? E a libertação dessas causas internas do sofrimento. A cura. Nós estamos falando de curar. Nós estamos focados no hospital, que é o planeta Terra. Por sua vez, a recomendação que vem no texto, eliminar os erros, as ilusões e a incredulidade, lembra o quê? O processo de purificação mental, que é limpar os departamentos mentais. Vamos alterar um pouco esse texto. Limpar o departamento de desejo, limpar o departamento de imaginação, de memória, que é ressignificar o passado, eliminar aí as mágoas, as coisas todas que não agregam valor, que estão lá na memória. Ressignificar através da religião, da ciência, não importa. O importante é o resultado de você chegar e atingir um nível elevado. Agora, numa outra ótica, o grande médico das almas, Jesus, nosso irmão, ele tem como propósito maior, sem sombra de dúvida, como governador da Terra, despertar o quê? A inteligência espiritual presente dentro de nós. Que aquela centelha, essa inteligência está aí. Então nós temos que despertá-la. Né? Os sofrimentos físicos, emocionais e espirituais devem ser vistos como grandes oportunidades do quê? De transformação e elevação contínua da nossa frequência. Ok? Essa que é a grande jogada. Em resumido, o sofrimento humano pode ser transformado. Se eu sou o que eu penso e o pensamento eu posso alterar, então eu posso provocar mudanças em mim. Não é fácil. Da mesma forma que você instala um hábito que não é nada positivo, para você instalar um hábito positivo, segundo a neurociência, aí demanda passar um período que eles mediram, as mudanças de hábito, é coisa assim que pode chegar a mais de um ano, quase aproximadamente. Mas é importante você insistir, falar, olha, esse hábito aqui não é bom, então eu preciso mudar. E aí você vai procurando substituir devagarinho, porque a mente não aceita a grande mudança, ela para no meio do caminho e fala, não, isso é muito para a minha cabeça. Fala a mente falando isso.
Então, o sofrimento humano ele pode ser transformado. E a cura começa no nosso interior. As virtudes cristãs são o único caminho, conforme nós comentamos, para esse crescimento individual do indivíduo. Agora, por sua vez, o egoísmo e o orgulho tendem a ampliar o sofrimento. Já pensou? Duas palavrinhas. Tudo é a causa de todos, a ausência do bem, né? A causa de todos os grandes males. Egoísmo e orgulho. Poder. A Bíblia, ela apresenta, estamos bem, ela apresenta vários exemplos de pessoas cujo coração foi transformado por Jesus. Vários exemplos. Mas vamos trazer alguns aqui. Lembra do Zaqueu, aquele cobrador de impostos? Cobrador de impostos, falar isso aqui no Brasil é brincadeira. Mas vamos lá, sério. Zaqueu era cobrador de impostos e enriquecia de uma forma injusta. Após encontrar-se com Jesus, seu coração mudou profundamente. Dá para imaginar a energia de Jesus? Chegar perto daquela frequência elevada, você se emociona. Você se emociona. É um negócio fora do comum. Eu não consigo imaginar. Né? Eu falo porque eu cheguei perto de já comentei uma cientista, não vou citar, porque não sei se ela permite, num evento Ciência e Espiritualidade, eu fui parabenizá-la, eu cheguei perto dela, eu comecei a chorar. Já comentei isso várias vezes. Então eu fico imaginando chegar perto de Jesus. Eu não tenho nem noção da energia. Então, olha, esse cobrador, aquela frequência, ele, lógico, que gera um terreno fértil. Então, o Zaqueu decidiu devolver o que havia tomado indevidamente e ajudar os pobres. Olha aí. Tá? Com certeza foi para o céu na sequência. Quais são os sinais de cura do coração no caso dele? Abandono da ganância, desenvolvimento da generosidade, e mudança de comportamento que depende de nós, só dependeu do Zaqueu. Percebeu? Maria Madalena. Maria Madalena, o pessoal julga lá, né? Julgam. Jesus a libertou de profundos sentimentos. Lembra da Maria Madalena? São sofrimentos aí, espirituais e emocionais. Depois daquele contato, ela tornou-se uma das discípulas mais fiéis. Ela se transformou. E os sinais da cura do coração da Maria Madalena: recuperação de dignidade, gratidão, dá uma pesquisadinha lá, a gratidão profunda, o amor e fidelidade. Olha os exemplos que Jesus deixou. Mas mesmo assim, engraçado, a gente precisa da dor, né, para entender Jesus. Né? Pelo menos comigo tem sido assim. Eu adoraria que os meus progressos fossem através do amor e da sabedoria. Um dia nós vamos chegar lá, lógico. Deus não falha na cura, na educação e na libertação. E o Pedro? O Pedro, que não é o nosso Pedro Gilberto aí, hein? Tá? Que está aí junto conosco, no estudo. Pedro negou Jesus 3 vezes e ficou profundamente abalado pela culpa. A dor da culpa é um negócio assim, vixe. Por isso, bom, aí após a ressurreição, lembra que Pedro ficou até com medo, eles se afastaram de ver aquela crucificação de Jesus, eles puxaram o carro. Opa! Eles não estavam encorajados pelo Espírito Santo ainda. Após a ressurreição, Jesus o acolheu e o restaurou. Olha que legal. O restaurou. Olha essa restauração, né? Que a gente vê muito arquiteto fala, olha, eu restaurei um prédio. Bom, mas está aí. Sinais da cura do coração do Pedro, apóstolo Pedro. Superação da culpa, que é muito importante para limpar o coração. Restaurou a confiança em Jesus e coragem para cumprir a missão dele. Ele prometeu de vir para a terra na erraticidade. O Pedro prometeu, né? Cumprir essa missão junto com Jesus.
E o Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso. Virou porque Saulo era o nome dele, Paulo, da época, não sei se continua ainda, tá? Segundo a linguagem, desculpa, a linguagem grega, Paulo significa algo como insignificante. Então, ele mudou o nome, né, para Paulo de Tarso, da cidade de Tarso, para, podemos dizer ali, podemos dizer, se resignar perante a Jesus. Portanto, de perseguidor dos cristãos, teve aquela experiência que eu não vou retratar, porque eu estou de olho aqui no tempo, hein? Lá no trevo de Damasco, aquela experiência transformadora, que ele ficou sem enxergar. Olha a dor presente para ele cair na real. Tá? Okay? Ele ficou ali sem enxergar 3 dias. Vale a pena, eu não vou repetir. E Ananias joga água nos olhos dele e ele volta a enxergar. E tornou-se o apóstolo Paulo. Olha que conversão maravilhosa. E aí tem gente que questiona se Jesus cura ou não a alma. Olha aí. Saulo, ele perseguia crianças, cristãos. Dá para imaginar? Os sinais da cura do coração do Saulo, do Paulo, né? Transformação do orgulho e humildade. Ele tinha uma cultura enorme, falava 3 línguas, ele era uma pessoa muito corajosa, tinha um caráter disciplinadíssimo, a disciplina militar, e estava lá com viés equivocado. Então, aquele contato com Jesus foi de suma importância. E ali ele mudou os valores. E ali uma dedicação fora do comum ao bem e ao serviço ao próximo. Vale a pena assistir, está lá no Netflix, acredito que está, tem aí desses streaming que hoje tem aí, a vida do Paulo. Vale a pena assistir, é um caso muito bonito. E aí, o ladrão na cruz. Olha aí, tá? Lembra o ladrão na cruz ao lado de Jesus? Um dos condenados. Estava lá. Ele reconheceu os seus erros, ok? E se arrependeu. Se arrependeu. Eu lembro que eu confessava, como católico, né? E me arrependia. Aí eu era adolescente, cheio de ingenuidades, ignorância. No outro final de semana eu voltava lá com o padre Luiz, e o padre Luiz falou, mas ele me conheceu lá perto da igreja, ele falou, mas Davidson, pô, você não fez isso? Eu falei, pois é, padre. Mas eu me arrependia. Quer dizer, será que eu me arrependia? Uhum. Se eu repetia, era coisa pequena, de adolescente, enfim. E voltando aqui, o ladrão demonstrou muita fé, pouco antes de morrer, ele se arrependeu. Se arrependeu. E aí, veja bem, ali foi o suficiente. A misericórdia divina abraçou esse ex-ladrão. Então, olha, sinais da cura do coração dele. Quais são os sinais? Repetindo, arrependimento sincero, humildade e muita confiança, muita fé, né? Muita fé. Confiança em Deus. Bom, o que esses exemplos têm em comum? Em todos eles, Jesus não apenas resolveu um problema externo, ele transformou algo interior. Culpa e perdão, o que mais? O egoísmo e generosidade, o que mais? O receio e coragem. E o que mais? O desespero e esperança. O que mais? Olha a cura desses irmãozinhos que estavam junto com Jesus. E um dos mais importantes, todos eles são importantes, o orgulho e humildade. Lembra de Saulo, lá no trevo? Jesus pergunta, por que me persegue, Saulo? Então, a hora que ele fala, eu vou procurar lembrar, Senhor, o que quer que eu faça? Ele chamou de Senhor, aí já demonstrou, porque ele não chamava as pessoas de Senhor, ele era uma autoridade, o Saulo. Ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu aprenda? Ali ele demonstra um respeito enorme. Olha, o orgulho dele foi derrubado e virou uma humildade enorme. E ele passa a servir, portanto, aí,
Jesus de uma forma fantástica no apostolado dele. Por isso, na linguagem bíblica, curar o coração, portanto, significa, talvez de uma forma até redundante, eu estou reforçando, significa restaurar essa disposição interior da pessoa para amar a Deus, ao próximo e a si mesma, de maneira extremamente saudável. Olha que interessante, olha. Você vê que a palavra amor, aí no final, é imprescindível. E uma passagem que resume bem todas essas ideias que nós estamos comentando aqui é quando está lá numa profecia de Isaías. Ele fala, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Olha que interessante. Olha, desculpa, isso se aplica bem numa profecia de Isaías. Tá? Recordando aqui, mas essa fala é uma fala de Jesus, tá? Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Eu troquei aqui os versos, tá? Em outras palavras, mas está aí, está em Lucas isso. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Porque é do coração que sai o sentimento, essa onda eletromagnética, potente demais. O campo magnético 5.000 vezes mais potente do que o campo magnético do cérebro, da racionalidade. E o campo elétrico que sai do coração, do sentimento, olha a importância, né, para se curar, 100 vezes mais potente, eu gosto de repetir isso, em relação ao campo elétrico do cérebro. Portanto, enviou para curar os corações, ok? Portanto, está aí. Eu paro por aqui. Eu desejo a todos uma extraordinária semana, procurando curar o coração. Procurando curar o coração de alguma forma. Tá? Eu falo de alguma forma, seguindo o caminho, a verdade e a vida, conforme nós comentamos. Perfeito? Estou aqui desligando o microfone, passo a palavra para o nosso amigo Dankmar. Muito bom. Vamos, então, agradecer a Jesus por todos os ensinamentos que nos foram trazidos nesta noite. E que Ele possa abençoar e iluminar a todos nós neste momento, trazendo conforto a todos os nossos participantes, né? Enfermos ou não, que se saciam pelo amor e carinho de Jesus. Jesus despenda esses momentos com muito carinho e muito amor a todos nós. Sabemos que temos no grupo pessoas ansiosas e com ansiedade por amor de Jesus, que possam receber neste momento este carinho. E os irmãos, com os nomes colocados no nosso grupo, que sejam abençoados, iluminados, e que sejam fortalecidos por esta luz que Jesus disponibiliza a todos, lhes abençoando e trazendo conforto e a cura a todos. Que a paz de Jesus ilumine e abençoe a todos. Que este momento também seja um momento de gratidão a Dr. Bezerra de Menezes, que está, neste momento, amparando cada um de nós em nossas dificuldades, em nossos momentos de crise, e que precisamos deste carinho e deste amor e desta dedicação e paciência que eles têm conosco. Que sejamos todos abençoados e iluminados e que Jesus esteja conosco sempre, por toda a semana. Em gratidão, Jesus, a este momento que vivemos, nós vamos dirigir a prece de Cáritas. Prece de Cáritas que a Dani fará para nós hoje. Dani, por favor. Deus, nosso Pai, que sois todos poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus,
Dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão ou pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso divino amor pode abrasar a terra, deixando-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima e divina imagem. Que assim seja. Eu desejo a todos uma boa noite e que possamos ter uma noite reconfortante na companhia do nosso querido Mestre Jesus. Que Ele abençoe a todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.